noite, namastê. Para quem está entrando nessa live aqui e não sabe que live é essa, vou te contar que hoje nós vamos fazer a terceira live do Clube do Livro. Se você faz parte do Clube do Livro, se você escuta os audiobooks lá no meu podcast, Eu com Carolina, ou participa do grupo do WhatsApp, você já estava sabendo dessa live. Todo final de capítulo nós fazemos uma live aqui para resumir, debater e falar e também responder algumas dúvidas sobre aquele capítulo. O livro que nós estamos lendo no Clube do Livro é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, um grande clássico, um livro super profundo, por isso que essas lives são mais do que necessárias de conseguir entender melhor os mistérios desses contos apresentados pela Clarissa aqui no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E eu já vou chamar a minha parceira nesse projeto, a Flávia Nascimento, e nós vamos juntos falar sobre o terceiro capítulo, que traz o conto de Vassalissa. A gente vai falar um pouquinho para vocês. Eu vou convidar aqui a Flávia. A Flávia é psicanalista, professora de yoga também, e ela tem conhecimento bem profundo sobre as questões da psique feminina, um estudo mais profundo sobre esse livro. Boa noite, Flávia. Oi, Carol. Boa noite. Tudo bem? Desde o nosso último encontro virtual. Que bom te ver aqui de novo. Verdade. Deu um tempo maior, porque esse capítulo é grande, né? Esse capítulo, ele abre espaço para várias coisas. Ele fala de um momento muito importante da nossa formação. Sim, me identifiquei bastante. Na verdade, eu já tinha escutado falar sobre Baba Yaga. Esse conto, né? Então, talvez algumas pessoas já tenham escutado falar do conto da Baba Yaga, mas eu nunca tinha lido ele assim, né, completo, e tendo essa análise dos simbolismos ali, foi me despertando várias coisinhas ali, como que é importante, né, a gente perceber essa nossa relação com a intuição. Como que a intuição é uma arma tão poderosa para o nosso autoconhecimento, para o nosso despertar, para essa iniciação da mulher selvagem. E ela não é bonita, né? Ela não é bonita. E aí você vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, sobre todo esse detalhe. Eu falei um pouquinho sobre o Clube do Livro, Flavinha, mas só para quem tá entrando aqui agora, para quem tá chegando também pela sua página, ou quem nunca viu a gente juntos aqui numa live. Aqui nos nossos Instagrams, se não tá no da Flavinha, tá no meu, que alguns a gente conseguiu compartilhar, outros não. Tá salvo outras duas lives, a gente falou sobre o capítulo 1 e sobre o capítulo 2. Então, essa é a terceira live do Clube do Livro. Os links dessas lives eu deixo todas lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, tanto na descrição do grupo, eu envio frequentemente esses links para quem está entrando no Clube do Livro agora, ou quem está lendo o primeiro capítulo ou o segundo capítulo agora, poder ter acesso a esse material para finalizar e, né, ter essa análise um pouco mais, que vai ajudar bastante nesse processo de entendimento desse livro. Então, esse é o nosso... Só que como o capítulo 3 ele é bem extenso, né? A gente vai talvez dividir essa live em duas partes. Então, essa é a live do capítulo 3, parte 1. E na semana que vem vamos ter a parte 2. Então, não vai ficar uma live gigante de 3 horas, prometemos, ou tentaremos pelo menos. Mas a gente vai conseguir falar bem de todos os aspectos desse capítulo 3. Fabinha, se você se apresentar para quem está te vendo agora pela primeira vez, talvez. Claro, eu sou Flávia Nascimento Melo, sou psicanalista, terapeuta corporal, além de algumas outras coisas. Estou trabalhando já há bastante tempo nesse processo de emancipação pessoal. Deixa eu dar uma boa noite pro meu povo aí. Pimenta, que saudade. O Júlio também tá aí, tá? Dorival. Que bom. Olá, Dodô. Beijo grande. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse capítulo que fala muito da emancipação feminina, da emancipação das pessoas de uma maneira geral, né? E esse é um capítulo bem importante. O capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ele se chama Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. E é o único conto do capítulo 3, é o conto de Vassalissa, a Sabida. Na verdade, ela traz uma introdução, que se chama A Boneca no Bolso, Vassalissa Sabida. Então, ela traz um pouco sobre como esse conto, ele aparece em diversas culturas, de alguma maneira diferente, né? Mas que ele não se perdeu, e é um conto que continua aí. Isso que eu falei, eu até já tinha ouvido falar, já tinha... Baba Yaga é um nome muito familiar para mim. Então, esse conto, ele existe há muito tempo. E a história de Vassalissa, assim, bem resumidamente, mas lembrando que o audiobook desse conto está lá disponível gratuitamente no Spotify e Eu com Carolina, é só pesquisar, você pode escutar.
E vale a pena. Quem não tiver interesse em ler, vou deixar essa dica aqui. Quem não tiver interesse em ler o livro inteiro, lembrando que esse livro aqui, tá, gente? Ó, essa pequena Bíblia aqui que a gente está lendo. A gente já leu mais de 150 páginas, ainda estamos bem no começo. Então a gente vai ter aí ao longo do ano, a gente vai fazendo essa leitura, ela vai ter nesse espaçamento entre um capítulo e outro, que é o tempo de digerir todo esse conhecimento mesmo. Então quem não tiver interesse de ler todo o livro, escute pelo menos os contos. Eu recomendo muito, porque os contos são muito legais por si só, né? A história em si é muito legal e vai te despertar uma curiosidade por entender um aspecto ou outro, um simbolismo ou outro, e talvez escutando o conto você sinta a necessidade de dar continuidade na leitura. Mas principalmente os homens talvez fiquem meio assim de ler o livro, porque ela vai se direcionando às mulheres, né, majoritariamente durante o livro, mas escutem os contos. Então, escute esse conto de Vassalissa sobre Baba Yaga. Então, bem resumidamente aqui, o conto traz essa menina, né, que a mãe morre bem no começo do conto, então ela tem essa perda da mãe, só que a mãe dá uma bonequinha para ela. Uma bonequinha que tem roupinha igual a dela, uma bonequinha de pano, e a mãe fala para ela, quando você se sentir perdida, você pergunte para a boneca, que a boneca sempre vai ter uma resposta. Quando você precisar, a boneca vai estar aí para te ajudar. E Vassalissa tá com essa bonequinha no bolso, né? Carrega para onde ela for. E aí tem esse conto de que o pai de Vassalissa se casa novamente com uma outra mulher que tem duas filhas. E essa outra mulher que seria a madrasta, e essas duas filhas, que não trata muito bem Vassalissa, né? Tem essa questão ali. E Vassalissa é essa menina muito inteligente e muito solícita, né? Até que um dia elas armam um plano de mandar a Vassalissa ir buscar lenha, né? Elas apagam todo o fogo da casa, então não tem luz. E mandam ela ir buscar lenha bem longe, porque é ela que conhece a floresta melhor e as outras não iriam fazer. E nisso, Vassalissa entra na sua jornada. E aí vocês já vão talvez percebendo aí o simbolismo de tudo isso, né? E nessa jornada ela começa, ela se sente literalmente perdida, ela não tem que... Aí o plano da madrasta é que ela encontre Baba Yaga, esse ser mitológico, essa bruxa que vive na floresta, e que Baba Yaga vai matar ela, né? Baba Yaga tem esse ser, ó, esse mantra aparecendo de novo. Este ser né, vamos dizer, que é o espírito da floresta, o espírito selvagem que tá ali, que é essa bruxa, e que ela com certeza não vai gostar de ver Vassalissa ali rondando e para ir lá pedir lenha para ela. Só que pela grande surpresa, né, que a gente vê no livro, ela vai perguntando para a boneca, né, será que eu vou para a direita ou para a esquerda? E a boneca vai respondendo para ela onde ela tem que ir, como ela tem que ir, qual que é a casa? Será que essa é a casa correta? E a boneca fala, essa é a casa correta. E ela chega até Baba Yaga. Quando ela chega até Baba Yaga e ela pede pela lenha, isso já irrita muito Baba Yaga, que é essa bruxa, né, essa coisa. Ela vê outras coisas no meio do caminho, né, os cavaleiros, que nas tarefas ele vai aparecendo. E aí a Baba Yaga se irrita e fala, por que você acha que eu deveria te dar a lenha? Ela, porque eu estou pedindo. Resposta correta. Então Baba Yaga já cria ali, né, uma afinidade, por dizer assim, com Vassalissa e deixa a Vassalissa entrar, só que para ela conseguir a lenha, para ela voltar, e fogo, né, a lenha e o fogo, para ela voltar para casa dela, para levar a lenha e o fogo para a madrasta, ela tem que cumprir tarefas. Aí Baba Yaga vai dando várias tarefas para ela fazer, e algumas são quase impossíveis de serem cumpridas, né? Só que a boneca, e aí a boneca fala para ela, não, pode descansar que eu faço para você. Aí, meio que Vassalissa dorme, a boneca faz aquela tarefa super difícil. E quando Vassalissa acorda, tá tudo feito. E Baba Yaga também fica surpresa. Como que você conseguiu fazer isso? Vou te dar outra tarefa mais difícil. Até que ela vai cumprindo todas essas tarefas que Baba Yaga vai dando para ela. E aí, a Baba Yaga, né? Então, eu vou te dar o fogo. Enfim, ela tem ali as questões que vai acontecendo entre ela e Baba Yaga. E ela, no fim, consegue o fogo. E leva esse fogo numa caveira para casa da madrasta com as irmãs. Só que o que acontece também é que desde que Vassalissa saiu da casa, as irmãs e a madrasta não conseguem mais permanecer com o fogo aceso. Toda vez que elas tentam acender o fogo se apaga. E elas dizem que não conseguem mais, só que elas tinham certeza que Vassalissa estava morta. E quando Vassalissa retorna, né, já com o seu fogo da consciência, já viveu aquela experiência com Baba Yaga, tem plena consciência de que ela confia na boneca, a boneca tá ali para ela. Então ela chega e, enfim, tem essa questão, né, do fogo que queima todo mundo, e meio que as irmãs e a mãe morrem. E a história meio que termina assim, com essa caveira do fogo que faz ali a justiça, por dizer, né? E aí vem a Clarissa fala pra gente sobre as 9 tarefas. As 9 tarefas que Vassalissa cumpriu. E como todos esses personagens da história são personagens da nossa psique.
Não é necessariamente uma outra pessoa, né? A madrasta não é uma outra pessoa, as irmãs não são uma outra pessoa, a Baba Yaga não é uma outra pessoa. São todos esses personagens estão dentro da nossa cabecinha, né? Estão aqui falando com a gente. E aí que a gente vai falar um pouquinho dessas tarefas hoje e na próxima live também. Vou passar a palavra para a Flávia, que vai ajudar a gente a destrinchar aqui a primeira tarefa. Vamos lá, gente. Vamos começar falando que, olha, foi excelente essa iniciativa da Carol de gravar os audiobooks. Então, eu vou dar uma reforçada aí. Se você não escutou, não acompanhou, é maravilhoso você poder escutar o conto, porque o livro é tudo de contos. E, mais uma vez, eu falo isso em toda live, eu acho importante destacar, é um livro de conto. Como é que você vai adensar e me explica? Como é que você vai me explicar todo o conteúdo que existe na Branca de Neve? Não dá. Para cada uma que escutar, vai ter uma interpretação diferente, vai recolher símbolos diferentes, significados diferentes, e vai ter uma aderência também no momento da sua vida que você está vivendo. Aquilo pode criar diferentes contornos. Eu já li o livro inúmeras vezes e eu continuo tendo interpretações diferentes cada vez que eu leio. E essa vez está sendo assim maravilhosa. A primeira vez que eu fiz esse livro tem mais de 15 anos. Então, eu tô aqui aprendendo ainda com ele. Então, o que eu queria destacar é que essa interpretação é a minha interpretação, a partir da minha vivência, a partir da minha experiência, a partir dos meus estudos. É lógico que existe espaço para outras interpretações também, e existe um espaço maravilhoso para a gente dialogar sobre essas interpretações, sobre esses entendimentos, que é lá no WhatsApp, um grupo do Clube do Livro, que está aberto para quem quiser participar. Ok? Exatamente. Bom. O link, para quem está entrando aqui agora, tá aqui no link da minha bio, né? Lá no podcast, em cada episódio do Clube do Livro, dos audiobooks, tem o link também. Se você for direto para o podcast, você vai achar esse link. O nosso WhatsApp é esse espaço mesmo de poder ter esse compartilhamento. Lá a gente vai monitorando aonde todo mundo está na leitura, se todo mundo já está próximo, a gente começou agora, já estávamos ali para a gente poder até ir marcando os dias daqui da live, baseado nesse acompanhamento. Cada um lê no seu tempo, ou escuta no seu tempo, para a gente tentar fazer ali com que todo mundo vai chegando na live, mais ou menos entendendo do que a gente está falando, tá? E os audiobooks estão lá, né, pra gente... Eu mesma fico reescutando, pelo menos os contos, porque quando eu reescuto o conto, eu lembro do significado. Agora que eu já sei o significado, eu vou escutar de novo o conto para eu entender. Então tem essa vantagem também de ter o livro em audiobook. E você pode escutar no carro, você pode escutar lavando louça, você pode escutar varrendo a casa, você tá ali, tá te falando. Né? É gostoso essa flexibilidade. Nem todo mundo tem tempo, às vezes consegue parar para ler, né? Tem dia que É verdade. Tem algumas alunas minhas que falaram que escutam para dormir, você acredita? Olha só, escutando conto e eu dormi. Aí amanhã, no outro dia, eu fui escutando de novo. Falei, então fica aí também. Se insônia é um problema aí para você, talvez o conto te ajude a entrar nesse mundo da fantasia e te leva lá para o subconsciente. Sim, e tem tudo a ver com a temática junguiana, né? Tem tudo a ver. Esse resgate, o que é a temática junguiana? É justamente a análise do inconsciente. É a análise daquilo que está abaixo da nossa consciência, na camada de baixo, que é o que a gente está trazendo aí no livro, né? O que eu reconheço como que está embaixo da minha consciência? O que toma decisão, então? O que sabe, né? E aí eu vou chamar de intuição. E eu vou pensar nessa boneca, a Vassalisa é um excelente exemplo disso, né? Eu vou ter essa capa de fora aqui, que talvez seja o meu consciente, aquilo que eu estou programando, e aí eu tenho uma camada interior, que é um subconsciente, e aí eu tenho o inconsciente, e aí depois eu vou ter uma camada abaixo, que vai ser o subconsciente, aquilo que está mais guardado ainda. Isso pode ser uma das interpretações da Vassalisa. E a gente pode ter outras. Esse conto, ele traz alguns elementos que nos remetem a outras histórias, né? Outros contos mais modernos, como o da Cinderela, como o da própria Branca de Neve também. João e Maria também. João e Maria também, isso. E vários outros contos, porque, na verdade, ele é um conto eixo, é um conto tronco, raiz. Ele não tem autor. Ele vai sendo trocado
pelas histórias populares, né? E ele é mais antigo. E baseado nesse conto e em inúmeros outros das crendices populares que vão sendo contados de avós para netos, para filhos, né? Contados para dormir. E é ótimo que você conte isso para dormir, porque isso está sendo gravado aqui no meu inconsciente, isso está indo aqui para o meu profundo, e eu sugiro sempre que, se for escutar alguma coisa para dormir, que não seja filme de terror nem violência. Porque você está gravando uma programação ali. Você vai entrar em hipnose antes de você entrar no sono. Isso é fato. Assim, tipo, você está numa camada ali. Então, manda uma mensagem boa. Manda alguma coisa que seja realmente edificante, alguma coisa que seja realmente construtivo para você nesse momento, né? E eu acho maravilhoso a voz da Carol contando os contos da Clarice aí. Bom, então vamos começar falando aí sobre uma questão, né, da vasalista muito importante, né, da primeira tarefa, que é deixar que morra a mãe boa demais. E quando a gente sabe que é a mãe boa demais, o que seria essa mãe boa demais? Bom, o que é a figura da mãe? A mãe, ela é um ser externo, mas que a gente sente como se fosse uno com a gente. Então, a gente está ali num ambiente de simbiose. Eu vou sair da barriga da minha mãe, mas eu continuo ligada a ela. Eu cortei o cordão umbilical, mas eu continuo mamando, me alimentando e precisando desse contato com ela. Eu parei de mamar, mas eu preciso ainda ter a sensação da minha mãe aqui me controlando, me cuidando, porque eu não sei me limpar sozinho, porque eu não sei. A mãe é quem vai estar olhando todas as nossas necessidades e todas as nossas proteções. E o que é o processo de individuação? O processo de individuação é quando eu vou aceitando que eu sou um ser e essa mãe é outro ser, e que ela não vai poder me nutrir para sempre. E vou passando a ser autossuficiente. Para eu passar para esse processo, que é um processo longo e que vai além do que a gente está falando aqui nesse início de encontro, vai além da próxima live, para eu começar esse processo, primeiro, eu preciso identificar que aquela mãe, ela não vai estar ali para sempre e que eu quero viver outras coisas. Se a gente parar para prestar atenção, vou pensar numa frase muito comum, assim, de mãe. O que a mãe ensina pra gente? A não falar com estranhos. Então, se você parar para pensar, pensa agora quantos grandes amigos, quantos namoros, quantas histórias bacanas você não viveu por falar com estranhos. Você não teria vivido se você não tivesse transgredido. E aqui eu vou fazer um link, vou fazer uma ponte com um outro livro que eu super recomendo. Aliás, fica até a dica aí para esse livro 2 do Clube do Livro, que vale muito a pena, que é A Alma e Moral, do rabino Newton Bonder. É um livro maravilhoso e ele vai abordar mais profundamente essa questão da natureza transgressora e da natureza reprodutora, que todos nós temos em nós. Mas para a gente evoluir, para a gente sair do lugar em que a gente está, para a gente não ser os mesmos e vivermos como os nossos pais, nós precisamos transgredir. E não é o transgredir naquele ímpeto de transgredir festivo que os nossos pais também fizeram. Né? Que eu digo que eu estou transgredindo, mas na verdade eu estou só replicando de outra forma. Não é isso. É transgredir de sair da zona de conforto, de sair da acomodação desse lugar seguro, representado aí pela mãe, que quando ela passa a ser boa demais, né? Que aqui eu estou falando de uma mãe boa demais, do ponto de vista junguiano, do ponto de vista... Eu não estou fazendo uma associação com o Winnicott, tá? Eu vou só, para quem estuda psicologia, vamos só pontuar bem essa separação. Quando é que ela está sendo demasiadamente boa? Eu acho que ficaria melhor assim a tradução para não ter confusão.
ela estaria sendo demasiadamente boa quando essa proteção passa a ser superproteção e passa a nos impedir de viver coisas, passa a nos impedir de crescer e de desenvolver as nossas habilidades. Até uma certa idade da nossa vida, até os 5, 6 anos, é isso que a gente precisa mesmo. Mas chega ali, nessa idade dos 6 anos de idade, quem é a figura que vai assumir mais um protagonismo na nossa educação, né, dentro do modelo que a gente tem hoje instituído, formalmente, né, porque a gente sabe que na vida real não é assim, mas dentro da academia, assim, como a gente entende, dentro daquele modelo ideal, seria a figura paterna. Ou que seja a mãe, ou normalmente não vai ser a mãe, porque quando a mãe ela tem esse cuidado, essa superproteção, ela vai querer estar aqui embaixo do braço, ela dificilmente vai ser quem vai empurrar do ninho. Mas vai ter alguém que vai precisar empurrar essa criança do ninho, e aí essa figura do pai, né? Tirar da superproteção da mãe e ir levando essa criança a experimentações, e experimentações ainda com uma certa segurança, porque, ó, tô aqui, tô apoiando, hein? Vai lá, sobe na árvore. Anda de bicicleta, ó, tô te segurando, hein? Vai, você vai conseguir. Não, eu vou cair, não, você vai conseguir, vai. E caiu, levanta de novo, vamos lá. É essa figura que vai empurrar essa criança para que ela consiga transgredir e assim evoluir, sair da zona de conforto. Ela é representada pelo nosso ânimos, pela nossa figura masculina. Como a Carol muito bem falou, dentro do modelo junguiano, e isso vale também para a interpretação dos sonhos, tá? Quando a gente está falando do nosso inconsciente, quando a gente está falando sobre as nossas representações imagéticas, quando a gente está falando sobre sonhos, sobre as nossas representações oníricas também, todos os personagens ali contidos são nada mais, nada menos do que traços da nossa identidade. Somos sempre nós mesmos que estamos sendo representados de diferentes formas em diferentes papéis. A gente falou muito isso na última live, né? Que a gente tem várias vozes falando dentro de nós, que a gente precisa identificar da onde são essas vozes, quem são essas vozes, né? O que está falando aqui e tudo mais. E quando eu falo sobre a mãe boa demais, eu falo também sobre identificar essas vozes. Até que ponto aquela voz que está falando, não, agora não é o momento, ela realmente é uma voz que está querendo te proteger, ou é o seu sistema de autossabotagem querendo te manter na zona de conforto e evitar que você dê o passo de sair do ninho. De ir em busca daquilo que você quer de verdade. De ir em busca da sua vontade. Né? A gente conseguir identificar essas vozes. E a partir do momento que eu conseguir identificar essas vozes, o meu primeiro passo, minha primeira missão para minha psique é identificar que essa superproteção não é mais adequada para mim a partir daqui. Muito obrigada por toda a ajuda que você me deu. Muito obrigada por tudo que você foi útil até agora. Mas a partir de agora eu vou seguir com os meus caminhos, os meus termos, de uma outra forma. Né? É conseguir fazer isso. E isso a gente pode citar vários tipos de proteção e vários tipos de apoio. Né? Você passa alguma coisa aí pela cabeça, Carol? Essa relação de que com essa morte dessa mãe super protetora, essa mãe, né, que ela te cuida demais, ela te faz, porque a gente ainda, a mãe é essa voz principal, quando sua mãe fala, não fale com estranhos, é a voz da sua mãe que fica na sua cabecinha quando você encontra um estranho na rua. Não é a sua própria voz que você fala, eu acho que melhor não falar com essa pessoa porque eu não estou em perigo. Não, foi até que chega uma hora que a gente começa a querer falar com estranhos. Só que a gente vai criando essa própria percepção de qual é o estranho que eu quero falar, né? Até então tem ainda aquela vozinha da mãe que vira um ensinamento, mas você começa a colocar a sua percepção, tá? Mas esse amiguinho da escola, ele é um estranho, mas eu quero fazer amizade com ele. Ou aquele outra pessoa que eu vi, aquele adulto que eu tô vendo aqui, o professor, alguém que também é um estranho, mas eu quero falar com ele. Eu quero, né, ter essa... Então a gente vai criando, então, como você foi falando, né,
é durante a morte dessa mãe protetora que vai nascendo a intuição. Que a gente começa a ser a buscar essa voz de dentro. E precisa, se a gente não deixa essa mãe protetora sair de cena, né? E dentro da nossa consciência, né? Porque a gente vai se afastar da nossa mãe fisicamente, né? Ou de quem foi a sua figura materna, aquela que te cuidou nos seus primeiros anos de vida, vai existir ainda. Mas você não vai mais buscar aquela voz como a sua voz de orientação. Vai ter uma outra voz que vai te orientando, que é muito mais de uma relação você com você mesmo, que é essa coisa da bonequinha, né? É você e você ali, só vocês na sua conversa. Só você escuta a boneca, ninguém mais escuta, né? A boneca só fala com a vassalista, não fala com mais ninguém. Então, é uma coisa muito mais você e você. Ainda existe ali as outras pessoas que vão te orientar, que vão estar fazendo parte da sua vida. Mas a gente precisa sair desse lugar de proteção e para desenvolver a intuição. Essa voz, ela vai ser sempre uma referência. Entendeu? Sempre, 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 sempre. Durante muitos anos, né, até hoje, eventualmente, eu trabalho com comunidades carentes, eu faço alguns trabalhos sociais. E eu preciso ir a lugares onde essas pessoas estão, que nem sempre são os lugares mais seguros do mundo, né? Nem sempre são os lugares que você escolheria, assim, tipo, aqui eu vou passar meu sábado à tarde e tal. Não, assim, não. Mas é curioso que minha avó até faleceu há pouco tempo, mas toda vez que eu vou nesses lugares, que eu tô chegando, eu sei que eu tô indo ao trabalho, eu sei porque eu tô indo, eu escuto a voz, o que você tá fazendo aqui, menina? Eu escuto exatamente assim a voz da minha avó falando, olha, cuidado, isso aqui, tal, tal, tal. Ela vai estar ali. E você tem que escutar, saber de onde ela vem e saber como se colocar em relação a ela. E saber a que voz escolher e a que voz escutar. Mas para isso existe todo um caminho, existe todo um percurso. E o que ela está trazendo aqui para a gente, eu vou te falar que é o único passo a passo que eu conheço para escutar essa intuição. Eu não conheço nenhum outro. Assim, é um exercício mesmo para você conseguir extrair, identificar e analisar essa voz. E ela vai aparecer melhor quando você estiver longe da tua mãe. Porque quando você está perto da tua mãe, e aí o perto, lembra que a mesma coisa que a gente falou, né, na feira passada, a gente precisa matar a pessoa dentro da gente, né? Não é o externo. E o perto é um lugar de perto interno, como a Carol falou, não necessariamente eu preciso me afastar da minha mãe biológica, da minha mãe física, mas eu preciso ter um espaço onde a minha identidade se expresse, livre dessa influência direta dela, para que eu consiga escutar até mesmo aquilo que ela deixou como referência dentro de mim. Para que eu consiga escutar as minhas vozes, para que eu comece a fazer os meus processos de seleção. Mas para fazer esses processos de seleção, a primeira coisa que eu preciso identificar é que aquilo já não me cabe mais. É que esse lugar de conforto, esse lugar de segurança, ele tá me impedindo de vivenciar o meu sonho, os meus desejos, as minhas vontades. E esse lugar de conforto, esse lugar de segurança representado aqui pela mãe boa demais, ele pode ter diversas interpretações dentro da nossa vida. E a gente vai descamar agora um pouquinho Jung, numa percepção mais haitiana, né? Eu posso entender também essa mãe boa demais como as couraças que eu crio. Então, por exemplo, durante muito tempo, quando eu falava na escola, debochavam do meu sotaque. Eu tenho um sotaque muito forte, morei em vários estados e debochavam do meu sotaque, e isso para mim era muito pesado. Então eu tinha vergonha de falar para não debocharem do meu sotaque. E isso durante o tempo que eu estive no colégio, isso foi muito legal. Mas a partir do momento em que eu chego numa faculdade que seja, ou no universo de trabalho, né, e eu preciso me colocar, e eu preciso falar, e eu preciso apresentar, e eu preciso dar uma aula, eu preciso perder esse medo de falar demais. Esse esquivamento, ele já não é benéfico para mim.
Então, foi uma couraça de evitar falar em público que eu criei, que me foi útil durante um tempo, mas ela não me é útil a vida inteira. E a partir daí, eu preciso pensar, né, em como eu vou me colocar, já que eu não tenho mais esse sistema. E isso é reproduzido em várias formas, de uma forma bem prática. Quem é que nunca viveu um relacionamento, e eu tô dentro de um relacionamento monogâmico, e aí acaba esse relacionamento, chega num final de semana, eu não sei o que eu quero fazer. E agora, o que eu faço aqui? Ou é sentido isso quando o relacionamento está, né, nesse... Ai, tá desconectando aqui com a Flavinha. Deixa eu ver se ela tá... Vai voltando aqui pra gente. A gente estava aqui falando sobre a primeira tarefa. Então, essas 9 tarefas que aparecem no conto da Vassalissa é sobre essa busca, o resgate da intuição como iniciação. Então, a Flávia falou muito bem sobre esse passo a passo que a Clarissa dá pra gente, de como alcançar essa intuição, como resgatar essa intuição. Então, o primeiro passo é deixar morrer, né, a mãe boa demais, ou essa mãe protetora. Esperar que a Flávia entrar novamente. E aí ela fala sobre essa primeira tarefa, né? Permitir a morte da mãe boa demais. E quando a gente. E esse é o primeiro passo para esse despertar da intuição, ou essa conexão. É como que a mãe boa demais morre, mas ela te deixa um presente, que é a bonequinha, que é a intuição. Então aqui está o caminho, né? Ou a sua conexão com a sua própria voz. E a partir daí, com a ausência dessa mãe sua protetora, que você começa a sua relação com você mesma, a entender os caminhos que você vai seguir, ou a entender os seus próprios desejos, a ter as suas próprias experiências, os próprios aprendizados, né? Sempre tendo a referência daquela voz que te auxiliou por um tempo, né? Que seja da mãe, da figura materna. Mas você busca essa relação mais íntima com essa voz interior, com a intuição. E aí vem a tarefa número 2, a segunda tarefa. Se a Flávia vai entrar aqui. A Flávia, ela fala tão bem, porque ela vai aprofundando a questão psicanalítica desse conto, né? E vai trazendo para a gente entender essa relação dos personagens da psique, para que a gente se identifique mesmo. Que é por isso que é tão valioso esse momento, essa live que a gente está tendo agora. Esse trabalho que está aqui sendo feito de forma gratuita, né? Essa disposição da Flávia também de estar vindo com a gente no Clube do Livro. Eu aprendo muito, espero que vocês também estejam aprendendo. Essa live fica salva, para quem não puder assistir completa, não puder acompanhar agora ao vivo. Bom, se a Flavinha não conseguir entrar agora, eu talvez... vou dando continuidade para vocês. Hoje dá uma continuidade na próxima live, já falando da segunda tarefa em diante. Que a segunda tarefa, a Clarissa traz como denunciar a natureza sombria. Então, vai bem um pouco mais profundo da primeira tarefa que a gente cumpre, de deixar morrer, né, essa mãe superprotetora, que é um personagem da psique. Então, voltando, que todos esses personagens do conto são os personagens da nossa psique. Então, existe essa voz que está ali na nossa cabeça ecoando, essa busca por algo que é externo, que nos proteja, como a Flávia falou, essa casca que a gente cria. E chega uma hora que a gente precisa sair desse lugar de conforto, de proteção. A gente precisa buscar se colocar mesmo assim fora dessa zona de conforto para buscar essa relação mais íntima com a nossa voz, com as nossas autodescobertas, para literalmente a gente conseguir evoluir nesse relacionamento íntimo com nós mesmos. E se afastando desses personagens que nos limitam ou que não nos permitem encontrar novas relações, novas maneiras de nos relacionar com o mundo, de buscar conhecimento. E é isso que Vassalissa vai fazendo na história, né? Ela vai indo para esses lugares, só que quando ela entende que não existe a mãe ali para protegê-la mais, porém ela não está sozinha, e isso eu acho que uma virada de chave para a gente conseguir entender o porquê que é necessário que essa mãe superprotetora realmente morra, né, dentro da nossa psique.
porque nós não nos tornamos sozinhos, abandonados, né? Ou órfãos. Porque assim que a mãe desaparece de cena, né? Aparece a intuição ou a nossa aproximação da intuição, que é a presença da bonequinha que carrega no bolso, e a bonequinha tem a roupa igual da vassalissa, ela tem. Então, é você, né? É você mesmo se reconhecendo. Então, a sua intuição nada mais é do que a sua relação com a sua voz interior. Bom, vamos ver aqui se a Flavinha vai entrar. Se ela não conseguir entrar, a gente finaliza essa live por hoje e continuamos na próxima. Lembrando que vocês podem sempre mandar aqui perguntas, quem estiver acompanhando a live, sobre, né, sobre esse capítulo específico, alguma dúvida ou curiosidade em geral, né, sobre a autora, sobre o livro em geral. Ou pode mandar aqui as dúvidas tanto nos comentários da live, quanto mandar as dúvidas previamente lá no Clube do Livro, no WhatsApp, ou mandar por mensagens aqui para mim. Pode sempre mandar mensagens no Instagram, que eu respondo todo mundo. E eu respondo com áudio, às vezes, quem me manda mensagem sabe que eu gosto de explicar as coisas com detalhes, então eu sou uma pessoa do áudio. Se você gosta de escutar áudio, me faça uma pergunta profunda, que você vai receber um áudio aí com bastante explicações. E para que a gente possa realmente ter essa troca. A intenção é que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento, que ele é realmente transformador. O livro Mulheres Correm contra Lobos é um livro que todos deveríamos ter acesso a essa leitura, a esse conhecimento, principalmente as mulheres. Então, por favor, mulheres que estão aqui me escutando, participem. Dudu que perguntou aqui como entrar no Clube do Livro. Tem lives, as lives não são semanais, nós finalizamos os capítulos, cada capítulo tem um tempo aí de leitura, no caso desse capítulo 3, ele foi bem longo, então a gente faz a live, quando a gente finaliza a leitura do capítulo, a gente marca as lives, né, uma ou duas lives. Nesse caso desse capítulo, ele vai ter 2 lives, pelo menos, porque foi um capítulo bem, bem denso. Mas, a Flavinha entrou. Você pode encontrar as outras... onde que eu encontro aqui? As lives, os capítulos anteriores, que estão salvos aqui no meu Instagram. Aê, retornou. Bom, claro. Tô respondendo aqui a dúvida do Dudu para entrar sobre as lives e o Clube do Livro. Então, as lives estão salvas aqui, você pode assistir. Se você não tem o livro físico, ou mesmo que você tenha, você queira ter acesso ao audiobook, é só entrar no meu podcast, que está no Spotify, Google e Apple Podcasts. Se chama Yoga com Carolina. Simples. Eu também já fiz uma playlist, para você não chegar lá no podcast e sair procurando. Tem uma playlist bonitinha que se chama Mulheres que Correm com Lobos, que tá leitura página a página, com os áudios separadinhos. E tá aqui no link da minha bio. No final dessa live eu vou colocar nos stories, então já me segue quem não me segue. Segue a Flavinha, que ela vai compartilhar também. Para vocês terem acesso tanto ao grupo do WhatsApp, onde nós enviamos ali as informações, né? Continuamos as discussões. E para ter acesso aos audiobooks e os lembretes das lives, a gente manda. Então, quem está no grupo do WhatsApp não perde nada. Quem está só no podcast vai ter que ficar de olho aqui nossas páginas para saber quando vai ter a live, como que eu faço para participar e tal. Mas tudo vai estar bonitinho. No final dessa live, olha os nossos stories, vai ficar mais fácil de vocês acharem os links. Isso aí. Então, finalizando aqui a primeira tarefa, já entrando na segunda tarefa, né? Isso, com a Carol, ela é uma pisciana mais virginiana que eu. Mas eu descobri, em breve, vou deixar um propaganda versus barra spoiler. Vai sair lá no meu podcast uma entrevista com uma astróloga, a Marília, que foi a astróloga que fez o meu mapa astral. A Marília também é minha aluna de yoga na Yoga Lunares. E eu descobri que o meu peixe está fechado na casa 2, se eu não me engano. E aí eu manifesto virgem, que é a casa oposta. Pronto. Tá tudo resolvido. Tá explicado. Eu sou muito virginiana mesmo. Demais. Mas tem as coisas da pisciana que conversam aqui, né? Mas é uma pisciana bem virginiana. Nunca achei uma pisciana tão fácil. Não, mandar um beijo aí. Que bom, Dorivaldo, que você trouxe a madame para escutar também. Que bom que você tá aí com a gente, cara. Então vamos seguir aqui. Eu peço desculpas, eu caí. Eu tenho uma gangue aqui de felinos que de vez em quando interrompem meu trabalho e elas conseguiram desconectar meu fio. É a missão dada, missão cumprida, né? Conseguem tudo. Impressionante, mas vamos voltar aqui. Dá a palavra aqui, Flavinha.
Eu separei aqui até, né, sobre essa parte da morte da mãe boa demais. Uma frase que eu achei maravilhosa do Apolinari, que ela traz no livro, que é: nós os conduzimos à borda e pedimos que voassem. Eles não arredaram o pé. Voem, dissemos. Eles não se mexeram. Empurramos. Eles voaram. Às vezes a gente precisa perder o ninho. Por isso a representação da morte da mãe, né? Ela pode não ser uma morte física, pode ser também, né? Mas pode não ser uma morte física, pode ser uma saída de casa, você está morando sozinha, pode ser a perda de uma situação que anteriormente era confortável para você. São esses grandes tombos que nos obrigam a crescer e a pular alto e a nos fortalecer e a criar resiliência. Eu acho que a palavra aqui é essa, né? De quantas coisas a gente já viveu na vida que eu pensei, poxa, eu não queria ter passado por isso, mas por outro lado, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria aprendido isso. É um pouco isso, sair dessa região de conforto, sair desse lugar tão acomodado que pode ser a casa da mãe, que pode ser um casamento, que pode ser um namoro, que pode ser um trabalho, que pode ser um emprego, que pode ser O grupo social de amigos que você cresceu, né? O grupo familiar, o bairro onde você nasceu, às vezes a gente tem dificuldade de sair do bairro da infância, né? Aqui a gente está se sentindo seguro. Aqui todo mundo sabe como eu vou agir, de onde eu sou, o que eu quero, qual a minha intenção. Mas quando eu chego num mundo diferente, num mundo novo, e aí, essas pessoas vão saber se comunicar comigo? E isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes a pessoa, ela larga tudo, eu vou atrás do meu sonho. E aí ela se frustra e ela se declina e ela para e ela desiste quando ela percebe que ela está num mundo onde as pessoas não escutam ela e não falam com ela como falavam no lugar que ela estava antes. Porque é um processo de construção. Toda relação é um processo de construção. E quando eu estou numa relação onde eu tenho uma simbiose e a minha mãe me nutre com tudo que eu preciso e eu não preciso dar nada em troca, o que eu construí dentro de mim é uma forma de me relacionar desigual. É uma forma de relacionar dependente, codependência. Por que eu estou dando tanto destaque a isso e esse aspecto da mãe boa demais e estou falando tanto e assim dando... Porque aqui a gente tem um espaço muito importante para entender o processo de formação e de criação das relações de codependência afetiva. Aqui a gente tem o início do que a gente chama de relações tóxicas para a gente. Por que elas se configuram? Por que a gente se mantém nelas? A resposta está aqui, de uma certa forma. Ela está permeando o porquê que aquilo de alguma forma foi confortável para mim, o que dentro de mim eu estou me sentindo dependente. E aí eu vou trazer um exemplo bem clássico, né, da mulher que nunca trabalhou e que se sente dependente financeiramente do marido. E ela pensa, gente, mas eu nunca, como é que eu vou conseguir dinheiro para sobreviver? E meus filhos, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar a escola? Como é que eu vou... E ela se mantém dentro do relacionamento, às vezes desmotivada, às vezes saciando diversas vontades, às vezes se anulando em diversos aspectos, porque ela tem medo de perder aquela fonte de nutrição, aquele lugar de afeto. Porque a minha relação com a minha mãe, ela é simbiótica, sim. A minha relação com a minha mãe, ela é de dependência, sim. Ela tem que ser. Para minha formação, isso foi necessário. Mas, às vezes, a gente desconecta isso e passa um tempo sendo independente, mas encontra... Sabe aquela pessoa dos sonhos? Sabe aquela pessoa que chega, nossa, mas era tudo que eu queria. Mas era tudo que eu precisava. Mas era... Que incrível. E aí eu vou começando a confiar aspectos da minha vida nessa pessoa. Confiar. E quando eu vejo,
vejo, eu me coloco refém e me coloco codependente afetivamente daquela pessoa. É daqui que isso começa. E quando ela está falando sobre essa segunda parte, que é justamente sobre denunciar a natureza sombria, esse é o primeiro aprendizado para você começar a sua emancipação. Eu perdi a mãe boa demais, mas aí eu vou sair para o mundo achando que todo mundo é tão bom quanto a minha mãe. Então, olha, Carol, eu posso confiar em você como eu confiava na minha mãe. Eu posso confiar na Lígia, como eu confiava na minha mãe, na Ana, como eu confiava na minha mãe. Não. As pessoas, elas têm diferentes interesses e às vezes não é nem maldade, mas às vezes é assim. Então, eu preciso entender que existe uma natureza sombria nas coisas. Eu preciso entender que o perigo existe, que não é só bondade, que não é todo mundo que quer me ver crescer e ser feliz, e que as coisas que aquela pessoa faz para mim não necessariamente são para o meu bem, são muitas vezes para que ela seja favorecida de outra forma. Enquanto a minha psique não percebe o lado sombrio das coisas, eu vou ficar me colocando a serviço daquilo que eu entendo como que devo para o outro. E aí eu posso acabar demais me doando mais do que eu posso, do que eu preciso para o outro. Eu posso acabar querendo apenas agradar o outro, esquecendo de mim, esquecendo os meus anseios. E tem gente que para nessa parte de evolução da vida. A partir daqui, eu entendo que eu estou sendo feliz servindo, eu entendo que eu estou sendo feliz fazendo o que o outro quer, e aí a pessoa começa a incorporar que a importância dela no mundo é a sua utilidade, e aí eu vou voltar para o exemplo da dona de casa que nunca trabalhou, né? E aí ela vai começar a se sentir útil e importante pela comida que ela faz para os filhos, pela casa que ela arruma, pela roupa que ela bota na corda, pela organização que ela dá, pela bronca que ela dá na filha, no filho, pela carteira que ela leva para o marido que esqueceu. E se ninguém precisa dela, ela entra num enorme buraco, num enorme vazio. E agora eu vou ser útil para quê? Quantas mulheres a gente identifica nessa fala, né? Se não é a nossa própria mãe, uma figura materna, a nossa avó, quem nos criou ali, que até a gente veio de uma geração em que se falava muito assim, né? Ah, quando eu morrer, vocês vão ver. Quando eu morrer, eu quero ver como é que essa casa vai ficar. Então, olha como essa coisa, a minha existência é a minha utilidade. Quando eu morrer, eu quero ver como essa casa vai ficar. Então, eu existo para manter a casa organizada. Quando eu morrer, eu quero ver quem é que vai fazer comida para vocês. Só vão sentir falta, só vão dar valor quando eu não estiver mais aqui. Né? Então, não vão dar valor, quando eu não estiver mais aqui, não vão sentir falta de quem eu sou, mas vão sentir falta de uma comida quentinha, vão sentir falta de uma casa arrumada. Olha como tá dentro, né, de muitas de nós mulheres, essa coisa de o meu valor é aquilo aonde eu sou útil para o outro. Uhum. E olha como é um lugar tão sombrio pra gente entrar, né? Imagina se nós vimos nossas mães sendo assim, ou mulheres ao nosso redor sendo assim, e nós nos tornamos mulheres adultas e repetimos isso, talvez muito provavelmente inconscientemente, começamos a entender nosso valor pela nossa utilidade, quanto somos úteis para o outro, né? E nem precisa ter filhos para fazer isso. Porque a gente acha que a gente vai ser igual às nossas mães só quando a gente for mãe. Não, nossas mães são mulheres. A gente já tá sendo igual a elas em muitas coisas, porque elas são mulheres, independente se a gente tem filhos ou não. E todos nós temos esse lado mulher dentro da gente. Então, a provocação que eu ia fazer agora era justamente essa. Né? Aonde você está sendo como seus pais? Aonde você está sendo como sua mãe? Ai, eu tô super envolvida na sua aula, tá vendo? Eu tô até pegando os prós, já tô entendendo pra onde Não, tá nossa indo. sintonia está ótima. A nossa conversa está... Aonde? Porque eu reproduzo isso. Eu reproduzo isso
no relacionamento que eu me acomodei, no emprego que eu me acomodei, e tô ali, pelo menos aqui eu tô protegida, não vou tentar nada mais diferente disso aqui não, porque não sei como é que vai ser amanhã, né? Eu vou me acomodando, vou me encaixando, vou me colocando em situações de servir mesmo. E eu não me dou conta de que toda vez que eu digo esse sim do serviço para o outro, eu estou dizendo um sonoro não para mim. Porque o não e sim são duas faces de uma mesma moeda. Então, se eu estou nesse serviço demasiado, se eu não percebo que tem pessoas que podem realmente me sugar demais, que tem pessoas que podem realmente estar mal intencionadas e fazer essa avaliação, esse juízo, eu não tenho como ficar sozinha. Eu vou precisar sempre da minha mãe. E a importância dessa quebra, né? De encontrar esse lugar, de escutar a sua voz, de saber os seus desejos, saber, né? A gente vai desde algo muito simples, que é a sua identidade. Acho que você foi falando assim sobre essas escolhas, o quanto, até em que momento alguém escolheu a roupa que a gente ia usar. E em que momento a gente falou, eu não quero isso, eu quero isso, eu gosto disso, eu não gosto disso. Você começou a entender que a sua identidade já não é baseada no que o outro acha bonito ou feio, né? Bom ou ruim. Ou então, talvez alguns de nós muito cedo teve essa percepção da identidade, outros muito tarde, outros até hoje tem alguém comprando roupa para e tá vestindo e tá. A roupa é só um simbolismo, né? Não que talvez para o outro não, mas a roupa não é parte da minha identidade, mas também pode ser parte da nossa identidade, né? O quanto que a gente está comendo o que o outro está cozinhando, vivendo de acordo com o que o outro propôs ou organizou para que você vivesse, ou vivendo na condição que o outro te dá para viver, ou vestindo o que o outro está comprando para você vestir, sonhando o sonho que o outro está colocando para você sonhar. E aí você já não sabe mais o que é seu e o que é do outro. Isso é a simbiose. Essa é a simbiose e é baseado nisso que vem os relacionamentos que se engancha, os relacionamentos tóxicos. É a partir daí que você cria espaço para relacionamentos tão saudáveis. Dodô, deixa eu te falar uma coisa, Dodô. Quando é que um pai vai achar que uma mãe não é superprotetora? É isso que a gente estava falando aqui. O papel do pai é empurrar do ninho. E o da mãe é botar embaixo da asa. E é tudo bem. É necessário, né? Tem que ter esse contraste. Isso vai rolar, não tem jeito. O trabalho é nosso de sair dessa mãe protetora, né? A gente tem que pular, não vai ter outro jeito. A gente vai ter isso que... Se não pular por si só, alguém vai empurrar, vai ser do É um passo a passo, você tá vendo? Não tem como eu começar a encarar que o mundo é mal se eu não começo a me diferenciar do que me rege até agora, do que me regia até então. Então, primeiro eu preciso entender que essa armadura aqui não é mais adequada para mim, para esse desafio que eu tenho agora pela frente. A partir daqui, eu tenho que entender que o mundo lá fora, ele não é só de coisas boas. Ele tem coisas ruins também, a maldade existe. Eu estava conversando muito recentemente, há pouco tempo, eu estava conversando com uma amiga, eu passei por um relacionamento abusivo, e estava conversando com uma amiga que também tinha passado, e a gente se perguntou assim, mas desse relacionamento, o que você aprendeu? Ela me fez essa pergunta. E aí eu respondi para ela assim, cara, eu aprendi que as pessoas são más. Eu aprendi que não é só bondade, nem todo mundo está aqui querendo melhorar, ainda estão no canal. Não, tem gente que tem maldade mesmo dentro de si. Não é que eu não evoluí ainda o suficiente, não, é porque o meu intuito é ir para lá. Né? Com o intuito aqui da madrasta e das filhas, o intuito delas era matar. Era matar as meninas. A pequena menina inocente, que ela foi seguindo tudo. Enviaram ela para a morte, literalmente. Enviaram ela para a morte. Com a intenção e ela foi tão inocente para a morte que a morte percebeu a inocência dela e não... O que ela fez? O que Baba faz? E ela não dá informação demais para ela. Ela mantém a pureza e a inocência.
ela fala, toma, leva esse fogo aqui, ó. Eu faço uma comparação, né, já que a gente está falando de signos, de símbolos e de arquétipos, eu faço uma comparação com a figura da Baba Yaga com o arquétipo de escorpião. É aquele que está dos dois lados do mundo, que conhece, que mergulhou lá no fundo, que quando você fala alguma coisa para ele, ele não está só atento àquilo que você está falando objetivamente, ele está vendo além disso. O escorpião, ele nunca está só na frase reta aqui. Ele está em como você soltou essa frase, em teu tom de voz, qual a tua intenção por trás disso. É um grande sábio, né? E a Vasalisa ali quase como uma criancinha inocente, né? Um cordeirinho. Mas eu te pedi. Porque eu te pedi. Não é o suficiente, né? Sim, Tem é o uma suficiente. hora que ela só faz isso. uma pergunta pra Baba Yaga e ela fala, né, que tipo, que não deveria. Que ela, não vou lembrar aqui a frase, mas acho que vai chegar talvez lá, que não deveria saber demais, né? É. Que cuidado com o que você sabe. Então ela dá essa dica. Sim, sim, sim. Por quê? Mas ao mesmo tempo ela treina e ela dá conhecimento. As lições que ela passa para ela são para dar conhecimento e treinar. Então agora que você está aqui sozinha, que você é tão inocente, deixa eu ver se você sabe separar o joio do trigo. Uhum. Deixa eu ver se você sabe. E isso, essa separação, ela tem a ver com isso aqui, com denunciar a natureza das coisas. Vamos ver que milho é podre, que milho não é. Você consegue perceber? Você consegue perceber o que é semente, o que é estrume? Uhum. Da onde vai nascer alguma coisa e o que está ali podre em volta só para alimentar? Se você não consegue fazer essa distinção, se você não consegue perceber isso, você realmente vai precisar da tua mãe aí, que seja hiperprotetora. Porque você vai precisar dela. Então é uma quebra um pouco dessa maldade, né? Mas de uma forma muito sutil. De uma forma assim, vamos começar dosadamente. Por quê? Porque se eu viro para essa criança aqui e falo, olha, eu conheço esse teu povo lá, tem uma hora que Baba Yaga fala, né? Eu conheço essa sua gente. Eu sei que nunca é isso só porque é isso. E aí ela vai testando. E que perguntas que você quer me fazer, né? Uhum. Lembre-se, aí foi quando ela fala da ignorância. E aí ela faz perguntas muito simplórias. Quando ela vai fazer uma pergunta mais assim, a bonequinha começa a apitar. A intuição dela, não vai por esse caminho, não. Peraí. Porque o que está te protegendo, o que protege ela ali é a ignorância. Você quer realmente saber essa verdade? Nem tudo a Porque gente quer saber, né? É até sobre a nossa própria história. A gente não quer saber tudo sobre a nossa própria história na adolescência, talvez. Nem na primeira fase. Vai chegar um momento na sua vida, talvez você falar, pô, eu queria entender lá aquilo que faz parte disso, mas que hoje eu sinto que eu posso saber a verdade. Mas durante muito tempo você fala, não quero saber detalhes, não quero entender muito, porque a ignorância está me protegendo. Até o momento que eu estou preparada para lidar com a verdade. esse é o próprio caminho da intuição. A intuição ela vai fazer exatamente isso. Porque está tudo registrado aqui dentro da gente, nem tudo dentro da nossa consciência. Algumas dessas respostas nossas intuitivas, elas vêm de camadas mais profundas, né? Que vão me trazer para o processo consciente pequenos flashes para que direcionem a minha decisão. Mas tudo isso é montado lá dentro. E eu não quero trazer tudo para o meu consciente, por quê? Porque eu não vou dar conta. Você está aí com uma pessoa que vive uma situação, vou voltar na situação da relação abusiva. Ela está numa relação abusiva, seja com homem, com mulher, seja com o que for, né? Você acha que você de um dia para o outro vai virar para aquela pessoa, isso aqui é uma relação abusiva, isso está acontecendo, mostrar toda a verdade, escancarar, e ela vai fazer o quê? Ela não vai saber o que fazer com aquilo, cara, mas eu tô casada, mas meu filho e não, mas
Ele me ama. E se ele não me ama, quem me ama? Então, o que é amor? Eu não amei até agora? Como Tudo é é que eu uma vou dar conta mentira. disso tudo? Não, é. O próprio processo de análise é assim, né? Por isso que a gente não deveríamos sempre nos perguntar se está, quem não faz análise, se estou, né? Será que hoje eu posso ir conhecer um pouquinho mais sobre quem eu sou? Lidar um pouco mais com as verdades que eu não consegui lidar no passado, olhar mais, dar nomes para as coisas que eu não consegui dar nome, entender os meus anseios, meus sofrimentos, entender as minhas características, as minhas dificuldades, porque a gente nem sempre vai ter que lidar com coisa que você vai aos poucos, né? Enquanto você fala, a carga que você consegue, eu costumo dizer, é o tanto que você consegue digerir. Você comer demais, você vai ficar passando mal 3 dias. Então, se vier demais a informação, todo mundo conhece alguém ou já observou alguém passar por uma situação de um relacionamento abusivo, seja até mesmo com os próprios pais, né? Ou na própria família, ou no relacionamento amoroso, ou do trabalho, né? E não dá para você chegar na pessoa e simplesmente, ó, a verdade é essa, engole. Você fala, nossa, mas a pessoa tá lá porque ela quer, porque eu falei para ela aquilo ali que ela tá vendo é horrível. Mas você falou, você tem um entendimento sobre e você não vive a dor. Você não tá dentro da dor. Quando a gente está dentro da dor, é outro processo de entender, de ressignificar e de conseguir encontrar uma rota de fuga. Porque nem todo mundo vai ter essa rota de fuga ali tão simples assim, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que lidar com os véus da verdade. Tem que saber quantos véus da verdade eu suporto tirar para encarar essa realidade, né? Que está ali, que se apresenta, que pode ser muito simples, mas pode ser também algo assustador. E isso vai acontecendo em várias áreas. Quem não conhece dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo. Super sobrecarregada, né? Super sobrecarregada, quase a ponto de um burnout o tempo todo, e que nunca vai ter o reconhecimento devido. Porque é uma pessoa que está ali para fazer tudo para todo mundo, mas quem é ela? Além de alguém que faz tudo para todo mundo, é entender que essas coisas podem acontecer. É sair desse prisma protegido, né, e encarar a maldade do mundo. E aí vem o terceiro passo, igualmente importante, né? Eu denunciei e conheci, né? Olha, eu acho muito importante esse verbo que ela usa. Denunciar a natureza sombria. Não é só ver, não é só identificar, é denunciar. E aí, a partir daí, eu vou navegar nas trevas. A partir daí, eu não tenho como conhecer o que é bom sem conhecer o que é ruim. A partir daí, é aprender a andar no breu e a reconhecer, escutando a minha luz aqui. Porque se eu estou sendo guiada pela intuição, eu estou sendo guiada pela intuição. Não adianta eu querer me guiar pelos olhos também, porque vai dar ruim, vão ser sentidos diferentes. Então eu estou na escuridão e eu vou ter que estar na escuridão para aprender a escutar os meus indicadores internos, para poder aprender a escutar meus guias, para poder ter acesso e ter contato à minha intuição, à minha voz interior, ao que está sendo dito lá de dentro. E normalmente essa voz, ela vem com uma sabedoria e com uma força muito grande, muito profunda. Mas eu preciso ter espaço para que ela aconteça. E como é que é esse espaço? E o que eu preciso fazer para que essa bonequinha continue me ajudando? Eu preciso alimentá-la. Eu preciso alimentá-la. E como eu alimento essa bonequinha? Usando ela no teu dia a dia, nas pequenas coisas. Que rua que eu pego agora? Da direita ou da esquerda?
Posso seguir minha intuição? Minha intuição diz pra cá, deixa eu ver se é pra cá mesmo. Depois eu vejo, aqui eu tô testando. Aqui eu tô brincando com a minha intuição. Em Quando coisas chegar no momento pequenas. mais importante ou mais, né, crucial, você já vai ter essa intuição muito mais alimentada e aguçada. Isso. Eu vou saber como identificá-la. Porque senão eu não tenho como identificar a minha intuição. Eu não vou saber nem que voz é essa aqui dentro de mim. Pode ser o meu sabotador dizendo que é intuição. Pode ser meu barba azul fingindo ser minha intuição. Eu preciso ter essa clareza. Então, o alimentar a boneca, o alimentar essa intuição, é esse exercício diário, que precisa ser diário. Não tem jeito. A gente tem que fazer um pouquinho a cada dia. Ninguém se torna bruxa da noite pro dia. É o processo de iniciação, né? É um processo de iniciação. A gente vai aprendendo bruxaria por bruxaria. Magia por magia. O resgate da intuição como iniciação, como cada palavra é usada muito precisamente, né? Não é genérico assim, é tudo muito preciso. Por isso que esse livro é tão fantástico. Não dá. A gente vai voltar para ele e vai sempre ter essas. Nossa, olha essa. Era isso. E aí, se navegar nas trevas, de alimentar a intuição, de estar na escuridão mesmo. E aí, quer falar ainda da quarta tarefa hoje ou a gente deixa para a próxima live? Eu acho que vamos deixar para a próxima live, que aí a gente vai abrir, já vai entrar muito profundo. Vamos trazer na próxima live as próximas tarefas, mas eu gostaria de fazer aqui um desafio a todos vocês de já começar a pensar isso para a próxima live, mas que a gente vai conversar sobre isso depois, mas é fazer esse passo a passo aqui, no seu dia a dia. Olhar para esse passo a passo aqui, primeiro identificar o que são as mães boas demais na tua vida que você deve agradecer e se despedir. Deve deixar morrer. Aonde pode estar havendo essa natureza sombria? E isso não... Olha, eu tô falando das sombras do mundo, mas as sombras do mundo também são minhas sombras, tá? A natureza sombria, ela existe lá, ela existe aqui. Então, quando eu falo que eu tenho uma natureza sombria de inveja, por exemplo, inveja nunca é uma coisa boa. Não existe isso de inveja branca. O que é a inveja? A inveja é... Mas existe inveja. Uma coisa é admiração, uma coisa... Uau, Carol, você é incrível no yoga, suas posturas... Nossa, fico de cara com teu alinhamento. Parece que você faz isso desde pequena. Isso é uma admiração. Outra coisa é... olha lá. Tá. É professora de yoga, né? Olha só. Assim é fácil. É completamente diferente, né? E a gente tem isso dentro da gente. A gente tem isso dentro da gente. Isso faz parte de uma limpeza, de uma faxina interna também para fazer. Porque é onde estão as minhas metas, aonde eu quero chegar. E o que eu estou trazendo como meta do outro? Uma coisa é eu me inspirar na pessoa. Isso não é inveja. Poxa, caramba, a Carol tá dando aula já, né? Ela tá com um monte de turma, tá fazendo um monte de trabalho legal, ela tem uma frequência super legal. Vou tentar fazer uma coisa parecida. Isso não é inveja, isso é uma admiração e eu tô trazendo como meta para mim, né? Uma meta para mim baseada na experiência que você viveu. A gente precisa ter referências, se inspirar, né? Eu tive as minhas inspirações e a gente busca ser a inspiração dos outros, né? Então, tudo que a gente faz, a gente vai agradecer aquelas que nos inspiraram e buscar ser a inspiração do outro. Mas é aquela, quando uma vence, todo mundo vence. E aí, essa é a grande diferença da inveja. Porque na inveja a gente quer esperando o outro cair, né? Quando o outro cair, eu me satisfaço. Quando o outro não tem, perde, aí eu fico um pouquinho mais... Ou então você desdenha, né? Você desdenha. Olha lá. Essa Angélica nunca falou nada de inteligente. Olha lá. Não sei nem como é que tá aí, só porque mantém esse corpinho bonito.
gente, Que só faz mal para quem sente, né? Porque o outro... é um veneno que eu tô tentando jogar no outro, mas quem tá tomando sou eu. Exatamente. Né? Então, assim, mais para frente a gente vai falar um pouquinho, vou dar um spoiler, breve spoiler aqui. A gente vai começar a falar sobre alguns mecanismos de proteção e a importância de alguns lados sombrios. Por exemplo, a ideia do egoísmo, a raiva, né? Isso pode estar sendo guardado para a gente dentro de um lado sombrio, mas isso é um sombrio que pode ser muito útil para a gente, que pode ser muito importante, que pode ser muita proteção. Então eu tenho que saber dosá-lo. Uhum. Acho que é bem legal isso. Eu tenho essas dúvidas também. Na próxima live eu vou lembrar de perguntar. Essa diferença, né, entre a gente, essa proteção e ser egoísta, né? Entre eu entender o que é bom para mim, eu me proteger, esse autocuidado, e eu ser egoísta. Porque nós mulheres sempre vamos nos subjugar nesse lugar. Eu não estou doando o suficiente, eu não estou cuidando muito de mim, logo, porque nós não fomos educadas para servir, né? Então, quando a gente sai um pouco desse lugar de serventia, a gente começa a se culpar e se achar e se ver egoísta, né? Então, é legal ver isso, que o egoísmo, ele não é negativo se ele está nesse lugar de proteção, de autocuidado. Isso. Gosto dessa linha tênue aí entre o egoísmo. A gente tem que honrar nossas sombras, mas vamos começar nesse passo a passo. Vamos começar reconhecendo que as sombras existem. Existe um lado sombrio. E eu só vou conseguir lidar com ele quando eu aprender a andar nele. Porque na minha vida não é o tempo todo que eu vou estar em rodovias pavimentadas e devidamente iluminadas. Exatamente. Você consegue mandar pra gente escrito essas perguntas, essas inquietações que você deixou aí? Posso, vou mandar sim. Então, quem estiver lá no WhatsApp com a gente vai ter isso aí para ficar essa liçãozinha de casa durante a semana. Na próxima segunda-feira a gente volta para finalizar aqui o capítulo 3, para falar das outras tarefas, da 4ª até a 9ª. E aí, quem tiver perguntas também, manda pra gente lá no WhatsApp, quem estiver anotando, a gente consegue já trazer as perguntas, né? Para não tomar todo o tempo. Muita gente tem dúvidas, então reflitam e aí mandem as perguntas. Toda pergunta é válida. Mesmo parecendo muito simples, muito bobinha, tudo é válido, porque esse é o processo de aprendizagem, né? A gente identificar aquilo que é dúvida pra gente. A gente aprende mais um com o outro. Tá ótimo. Bom. Dorival, muito obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigada dessa Cássia aí também. Pela participação. Beijo grande. Todo mundo que mandou aqui mensagenzinha. Para esse Aracaju. Muito bom. Está por aqui. Tá uma galera aqui. Nossa, muita gente. Obrigada, gente. Bom. Foi muito bom. Flávia, muito obrigada a todos. Só tenho a agradecer. De novo, vocês, para quem não sabe, né? A Flávia, ela vem aqui, ela se voluntariou totalmente a compartilhar esse conhecimento que é riquíssimo, de estar aqui, de colocarmos as lives na rotina. Então, eu agradeço muito, Flávia, porque é a minha primeira vez lendo o livro e eu estou tendo essa oportunidade de ter a sua orientação junto aqui com todo mundo, né, gente? Não tem orientação particular com a Flávia, não. Tudo acontece ao vivo. A gente só conversa sobre os horários, marca, mas a gente fala aqui sobre o livro, a gente fala ao vivo. Então, eu estou aprendendo junto com todo mundo e estou, assim, muito, muito grata mesmo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Obrigada pela organização e pela oportunidade também. E espero vocês no Clube do Livro. Nos vemos. Beijo grande. Boa noite. Namastê, Flávia. Boa noite a todos.